Salve, salve família Tricolor, de volta aqui para mais um vídeo do canal Tricolorizando. Depois de toda a euforia, né, e alegria da última quarta-feira para todos nós, torcedores do São Paulo. Eu tava lá no Morumbi, por isso eu não participei do vídeo com o Gabriel, mas pô, foi assim, dá pra dizer que é uma das noites mais especiais da história do Morumbi, e eu acho que de muito torcedor que tava lá também. Eu acho que eu nunca vi um Morumbi tão bonito, sabe, todo mundo jogando junto com o time, todo mundo confiante, sabe, foi um clima diferente. São Paulo venceu o jogo antes do jogo começar. Eu tô comentando aqui agora porque eu não participei do último vídeo, e também para fazer um gancho, né, já com o último jogo para esse, mas foi uma das melhores experiências da minha vida, um dos melhores dias da minha vida. E enfim, depois daquela classificação heróica, um chupa Corinthians, né? Acho que é muito importante a gente falar aqui, chupa Corinthians. Sobre o resultado de hoje, chupa Corinthians mais uma vez. Mas falando sobre o jogo de hoje, né? Depois de toda a alegria de quarta-feira, hoje a gente já volta pro Brasileiro e já enfrenta o líder do campeonato, né? Disparado o líder do campeonato, Botafogo. Sensação do momento total. Numa fase muito boa. E o Dorival optou por utilizar um time misto, né, alternativo ali mais ou menos. Alguns titulares jogaram, outros que ficaram fora aí por um tempo também continuaram jogando, até por estar em melhores condições físicas, né. O São Paulo tem jogado a grande maioria dos seus jogos, visto que o São Paulo é o único time brasileiro jogando 3 competições, né, Brasileiro, Sul-Americano e Copa do Brasil. O São Paulo tem jogado seus jogos na grande maioria das vezes com quem está melhor fisicamente ali para aquele jogo, né. E hoje não foi diferente. Eu acho que é uma decisão certa do Dorival. A gente vai ter um jogo duríssimo na quinta-feira contra a LDU lá no Equador, pela Sul-Americana, né? Quartas de final da Sul-Americana, o primeiro jogo lá. Então é um jogo muito complicado e que não dá pra você... É uma pena, porque eu acho que hoje era um jogo que dava pro São Paulo ter ganhado, visto a boa partida que o São Paulo fez mesmo com o time reserva. Eu acho que poderia ter vencido se jogasse com todos os seus titulares, né? É uma pena não poder jogar com todos os titulares em todos os jogos, ainda mais num jogo contra o líder do campeonato, num domingo 4 horas, num sábado 4 horas, né? Hoje é sábado, mas com o Morumbi lotado, mais de 50 mil pessoas de novo. Cara, eu vou parabenizar a torcida mais uma vez, mas assim, não precisa, sabe? Virou corriqueiro. São Paulo é o time mais popular de São Paulo hoje, talvez do Brasil, com o que a torcida tem feito. E assim, acho que a gente não precisa nem ficar... É redundante. A torcida de São Paulo dá show todos os jogos, e hoje não foi diferente. Mas enfim, não poder jogar com o time titular num jogo desse é uma pena, mas é uma decisão certa do Dorival. Ele tem que, mais uma vez, o São Paulo vai acabar priorizando mais as Copas, óbvio. O São Paulo está na final da Copa do Brasil, e na Sul-Americana eu vejo também com chances reais de chegar à final também e de conquistar o título. Então eu acho que infelizmente o brasileiro acaba ficando um pouco de lado, né? O São Paulo não tá deixando de lado. O São Paulo tem feito boas partidas no Brasileiro, porque ficou alguns jogos sem vencer, né? Ainda tá, né? Porque hoje foi no Brasileiro. E acabou caindo um pouco na tabela, agora tá em 10º lugar, se não me engano, com 28 pontos, eu acho. Enfim, é uma pena, mas é uma decisão certa do Dorival, que poupou a grande maioria dos titulares, pelo menos a grande maioria dos jogadores que jogou contra o Corinthians. E mesmo assim o São Paulo fez um bom jogo, porque o São Paulo tem conseguido fazer bons jogos, mesmo quando ele não joga com todos os seus titulares. Muito fruto do trabalho do Dorival, que mudou completamente o São Paulo, e ele consegue fazer o time jogar, não importa quem esteja em campo, o adversário. O São Paulo consegue fazer bons jogos. Hoje não foi diferente. Eu acho que os dois times tiveram muitas chances assim, né? Tiveram chances. O Botafogo teve chances mais claras que as do São Paulo, talvez, e acabou desperdiçando todas elas. E o São Paulo a mesma coisa. O São Paulo teve 2 grandes chances com o Juan, praticamente iguais, só mudou que um chutou com a direita e outro com a esquerda, e ele perdeu os 2 gols, na minha opinião. O PR fez 2 defesas, né? O chute foi em cima dele, o Juan sai cara a cara com o goleiro e deixa pra finalizar em cima do goleiro. Pra mim, né, decisão errada. Ele poderia ter finalizado um pouco mais cedo, porque quando você finaliza... Acho que foi até o Dodô que falou isso na transmissão, e o Dodô sabe o que eu tô falando, né? Quando você finaliza muito em cima do goleiro, ele tem mais possibilidade de fechar os ângulos, e foi isso que aconteceu nos 2 chutes. E o São Paulo ainda fez 2 gols que estavam impedidos, os dois do Luciano. O Botafogo joga com a linha muito baixa na defesa. O São Paulo sofreu com isso, acho que teve uns 10 impedimentos do São Paulo hoje. Inclusive esses 2, né, os 2 gols anulados. Se tivesse jogado com força máxima, acho que até poderia ter vencido, porque o Botafogo não fez uma das suas melhores exibições, né, até agora no campeonato, visto que a gente tem
tem visto aí do Botafogo nos últimos jogos. Mas nos últimos jogos não, né? No campeonato inteiro. Mas foi um bom jogo do São Paulo. Teve a estreia do Rames como titular, né? A estreia dele como titular e também jogando no Morumbi. Ele jogou só 45 minutos, só o primeiro tempo. Ainda um pouco perdido na forma do time jogar. Também fisicamente ele ainda não está 100%, isso é óbvio. Eu acho que vai demorar um pouco ainda para o Rames ficar 100% fisicamente e também se adequar ali ao o estilo de jogo do São Paulo. Acho que o Lucas conseguiu fazer isso de uma forma absurda. E eu acho que o Rames não vai ter também esse discernimento assim tão rápido. Mas acho que a questão física é o que pesa um pouco mais. Mas eu achei que ele, assim, ele fez um jogo ok. Ele jogou só 45 minutos. E eu acho que ele tem que ir jogando aos poucos mesmo para recuperar a forma física e o ritmo de jogo. Mas assim, você vê que quando o cara tá com a bola no pé, ele é muito diferente, assim. Mesmo sem estar bem fisicamente, 100%, né? Ele é muito diferente, assim. Eu acho que ele tem tudo para caso, né, ele consiga melhorar sua forma física e ficar 100% disponível a maioria do tempo. Eu acho que ele tem tudo para ser um dos melhores jogadores do Brasil. Ele já é no quesito qualidade, a gente já sabe disso. Mas ele precisa, é claro, dar sequência a isso através da forma física. Eu acho que ele vai conseguir, espero que ele consiga, né? A gente torce muito. Mas é um cara que você vê que quando tá com a bola no pé, ele é muito diferenciado. E eu acho que ele vai agregar muito ao São Paulo mais pra frente, conforme ele melhorar essa questão física. Mas no geral, acho que foi isso, né? A grande atração do dia era a estreia dele como titular. Acabou saindo no intervalo, entrou o Lucas jogou ali mais um pouco aberto pela direita, diferente de como ele jogou contra o Corinthians, né? Que ele jogou mais pelo meio na função que o Luciano faz, né? Se a gente pode dizer assim. E não apareceu tanto quanto naquele jogo, né? Mas também, aos poucos, o Dorival foi colocando os outros titulares, que o Calera achei que entrou muito bem depois, mas acabou ficando no 0x0. E eu acho que, ok, foi um bom jogo do São Paulo. São Paulo jogou melhor em muitos momentos hoje, e acho que foi assim contra o Flamengo também. O São Paulo conseguiu jogar muito bem contra duas equipes muito fortes, jogando com seus times, com seu time alternativo, né, misto, e eu acho que isso tem muito valor. Eu acho que mostra a qualidade do trabalho do Dorival e a forma como esse time tem correspondido. E, enfim, eu vou falar a escalação, né, de quem foi a campo hoje. O Jandrei jogou seu segundo jogo seguido no Brasileiro. Acho que ele tem uma qualidade para sair jogando muito grande, assim, com a bola nos pés ele é muito bom, ele consegue encontrar lançamentos e sai lá de trás muito bem. Às vezes dá um calafrio, mas dava calafrio em mim quando era o Rogério Ceni, imagina o Jandrei. Mas acho que ele não fez nenhuma defesa assim. As chances que o Botafogo teve, o Botafogo finalizou para fora, que passaram muito perto. Acho que ele não teve nenhuma defesa. Teve num lance do Botafogo que é um cruzamento para a área, que ele divide ali com o atacante do Botafogo, que se ele não divide aquela bola, provavelmente o cara faria o gol. E acho que foi assim, o lance que ele precisou fazer uma defesa assim mesmo. Mas achei que ele foi bem nessa questão da saída de bola. Na lateral direita o Rafinha foi poupado, o Natan foi pro jogo. Junto com o Arboleda, que seguiu no time. O Beraldo foi poupado e o Diego Costa jogou no lugar dele. E o Wellington também seguiu no time. A gente só tem ele na lateral esquerda disponível agora e é muito perigoso que algo aconteça com ele. A gente torce muito para que não, porque ele fez um bom jogo hoje, mais uma vez. Acho que desde que o Caio Paulista ficou fora e ele voltou, ele tem jogado muito bem. Na grande maioria desses jogos, né? Ele jogou acho que 3 ou 4 jogos seguidos por aí. Tem jogado muito bem. O Natan acho que fez um bom jogo também. Também fez um bom jogo contra o Flamengo hoje também. Acho que tem crescido, tem sido útil justamente para quando o Rafinha não pode jogar, visto que o Igor Vinícius não volta nunca, né? A lesão mais misteriosa da história do São Paulo. E a zaga com Arboleda e Diego, achei que não foram tão bem no quesito de saída de bola. Acho que o São Paulo foi um pouco lento hoje. O São Paulo perdeu muita bola na entrada da área, na saída de bola mesmo, no primeiro tempo ali com o Botafogo. O Diego achei que fez uma partida um pouco abaixo comparado ao Arboleda, mas nada que acabou comprometendo, né? Poderia ter comprometido se tivesse sofrido o gol das chances que o Botafogo teve, mas acho que no final das contas foi um jogo razoável dos dois, assim. Jogamos com o Paulo Maia e Gabriel Neves. O Paulo Maia teve que sair logo no começo do jogo, a gente espera que não seja uma lesão. Aparentemente ele sentiu um mal-estar, o São Paulo preferiu tirar ele do jogo e colocou o Luan. Tomara que seja só isso mesmo, que ele já se recupere rápido, porque a gente não pode perder ele. É um cara muito importante pro time, ele tem uma qualidade que tem crescido cada vez mais, né? Ano passado, que foi o primeiro ano dele no profissional, já foi impressionante. Eu acho que esse ano ele tem melhorado muito mais. O Luan entrou e foi muito bem. O Luan, eu achei que ele fez uma das melhores partidas dele desde que ele
que ele, né, enfim, virou o banco e ficou toda essa questão de renovar, não renova, e acabou perdendo espaço. Achei que ele fez um bom jogo. O Gabriel Neves também é um cara de muita classe, né, a gente já conhece. Eu acho que vai ficar no banco pro Alisson por enquanto, mas tem tudo para voltar a ser titular caso seja necessário. Michel e Juan, eu achei que os dois foram bem participativos, mas o Juan é muito erro técnico, perdeu 2 chances ali que não podia perder. E o Michel, eu achei que o primeiro tempo foi um pouco apagado, o segundo tempo eu achei que ele jogou melhor, mais pro final do jogo. E na frente a gente foi de Rames e Luciano, achei que os dois, o Rames já falei um pouco dele, e o Luciano achei que também melhorou mais no segundo tempo, que foi quando foi substituído. Mas foi um daqueles jogos do Luciano que ele irrita um pouquinho, vamos dizer assim. Aí entraram, como eu falei, Luciano, entraram o Caleri, entraram o Lucas, entrou também o Rodriguinho, que eu achei que entrou bem, assim, jogou poucos minutos, eu acho que eu quero ver mais ele. Quando ele começou a aparecer mais, de repente não jogou mais. Acho que é um cara que pode ser útil. E teve mais alguém que entrou também. Foi o Luan, já falei, né? O Rodriguinho, o Lucas, o Caleri e o Pato, que eu me abstenho de falar, porque eu acho que não agrega em nada pro São Paulo, mas enfim, vamos ver o que ele ainda pode fazer até o final do ano aí. Mas foi isso, eu acho que foi um jogo bom de um time alternativo, misto do São Paulo, contra o líder do campeonato, que saiu comemorando o empate. Lógico, eles têm muitos pontos à frente do segundo colocado, e com razão eles saem comemorando, porque o empatar com o São Paulo no Morumbi é um bom resultado, principalmente quando você tem essa distância toda do adversário, do segundo colocado, né? O Botafogo tem 13 ou 14 pontos na frente do segundo. Então empatar com o São Paulo fora de casa para eles é um bom resultado, sim, mesmo o São Paulo jogando um time misto. E pelo que foi o jogo também, acho que os dois tiveram chance de fazer gol, os dois podiam ter vencido. E, enfim, o Botafogo saiu comemorando, acho que é mérito do São Paulo por ter conseguido fazer um bom jogo com um time alternativo. E agora é pensar na Sul-Americana, quinta-feira, jogo decisivo, jogo grande, a gente sabe a dificuldade de enfrentar times na altitude, e a LDU sempre foi um time chatíssimo de jogar, principalmente jogando fora, né? É um time muito rápido, tem a questão da altitude, a viagem para chegar lá é muito longa. E, enfim, o São Paulo precisou poupar hoje corretamente a decisão feita pelo Dorival. E agora a gente tem que pensar já na quinta-feira, primeiro jogo das quartas de final da Sul-Americana contra a LDU lá em Quito. Vai ser um jogo muito complicado, questão da altitude, viagem longa, mas eu tenho certeza que esses caras vão dar o máximo deles lá dentro. E o São Paulo, para mim, tem condições sim. O Nublense ia sair com um resultado positivo contra a LDU lá. Saiu com resultado positivo, né? Venceu o jogo 3-2, acabou caindo fora nos pênaltis. Mas eu acho que o São Paulo tem totais condições de conseguir vencer o jogo, quem sabe? Pode até vencer e talvez até sair com empate de lá não é mau negócio, principalmente jogando o segundo jogo no Morumbi. Eu acho que, por favor, não perde o jogo, porque eu não quero ter que passar por mais uma vez ter que virar um jogo. Mas eu acho que o São Paulo tem sim condições de sair com resultado positivo de lá. Positivo, né, que eu digo, é ou vencer o jogo, obviamente, ou sair com empate, que não é ruim. Mas vai ser muito complicado e a gente espera que tenha aí uma... O jogo é quinta-feira, acho que dá pra se recuperar até lá, né? Hoje sábado. Amanhã uma folguinha pros caras, segunda provavelmente também, e aí terça, quarta aí pra toda a questão de recuperação, de treino, viagem, enfim. E é isso. Quinta-feira a gente tá de volta aí, jogo grande, jogo decisivo, jogo difícil. E a gente põe total fé no Dorival, nos jogadores e em todo mundo que tá lá, porque a gente tá vendo uma mobilização muito grande, os caras estão com tesão, a verdade é essa, os caras estão com vontade de estar lá, os caras estão com vontade de ser campeão, os caras estão acreditando no trabalho, os caras estão empolgados com a torcida, jogando junto. Então a gente tem total fé neles e vamos pra cima, vamos pra cima. Quinta-feira, depois desse jogo aí, a gente tá de volta para falar um pouco sobre o resultado. A gente espera que seja positivo, como eu falei. E é isso. Agradecer a galera que tem curtido os vídeos, que deixa o like, que compartilha sempre, que se inscreveu aí no canal. Você que tá chegando agora, se inscreva também, deixa seu like. E siga a gente no Instagram também, @tricolorizando_oficial, que a gente posta bastante coisa por lá também. E é isso. Quinta-feira a gente tá de volta aí, depois desse primeiro jogo das quartas de final da Sul-Americana contra a LDU lá em Quito. Valeu? É isso e vamos São Paulo. E chupa Corinthians também, né? Mais uma vez. Abraço. Valeu.